Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Boa noite, queridos pais também. A gente vai deixar gravado esse nosso encontro, como a gente costuma fazer em todos as quartas-feiras. Só pegando a minha Bíblia aqui para a gente começar. Vamos fazer uma oração para a gente começar então? Algum pedido ou agradecimento para a gente iniciar o nosso estudo? Nunca penso em nada especial, é sempre agradecer por tudo, absolutamente tudo que ele faz. Legal. Isso aí, agradecer a Deus Uhum. pela saúde, pela oportunidade de estar mais uma quarta-feira a gente estudando. Uhum. Então, olha aí, ó, Jorge chegou a tempo. Uhum. Quer fazer algum pedido de oração para a gente Ah, iniciar? que bom. E não tem pedidos. Então, oremos para a gente poder iniciar o nosso estudo. Querido Deus, bom Pai, te damos graças por mais uma semana que encerramos. Agora estamos em mais uma quarta-feira, na metade desta semana. Te agradecemos pelas bênçãos que já tivemos até aqui e pedimos pelo restante da semana que ainda temos pela frente. Agradecemos pelas bênçãos que tens derramado sobre nós. Pedimos especialmente o Teu Espírito Santo sobre este estudo que estamos começando, que possa dar tudo certo e que a gente possa aprender mais sobre a Tua palavra. Tudo isso oramos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Ahn, Deixa eu abrir aqui o nosso arquivo. É o estudo 16, né? Tá. Vamos ver se aparece para vocês aí. Tá aparecendo aí? Tá espelhando a tela? Acho que sim, né? Deu certo? Tá bom. Então vamos lá. Nas semanas anteriores, nós estávamos estudando, no estudo 14, na verdade, a gente começou um pouquinho a falar sobre leis, né? Nosso estudo ele vem numa crescente, a gente já estudou um pouquinho sobre graça, sobre o conceito de salvação pela graça, e então agora nós sabemos que nós não somos salvos pela lei, e nós somos salvos, na verdade, pela graça. Então, quando a gente fala de salvação, salvação é Cristo Jesus e o sacrifício que ele fez na cruz. Só que a salvação ela não consiste apenas no fato de nós estarmos com a eternidade garantida. Esse é um ponto. A salvação, ela de fato nos dá de presente o retorno para a eternidade, que é a vida que dura para sempre, né? Mas além desse conceito, nós temos também como parte do processo de salvação a transformação que acontece em nós por consequência da nossa salvação. Então, quando a gente aceita Jesus, quando nós somos salvos, e Jesus ele começa a habitar no nosso coração e o Espírito Santo começa a falar cada vez mais forte dentro da nossa consciência e na nossa mente, é natural que a gente comece um processo de transformação, de mudança, de conversão, que a gente chama, né? E daí vem o conceito do convertido. Nossa, agora eu sou convertido, eu sou um novo crente, eu sou uma nova pessoa, né? Então, desde o estudo 14, a gente começou a entender um pouquinho mais das leis de Deus que começam a aparecer como um resultado da minha conversão. Ou seja, Jesus morreu por mim, eu aceitei o sacrifício de Jesus na cruz, e agora, como consequência desse, eu começo um processo de transformação. E esse processo de transformação, ele vai se alinhando com a lei de Deus. Então, no estudo 14, a gente viu sobre as leis cerimoniais, leis morais, leis de saúde, dentre outras.
No estudo 15, a gente entrou um pouquinho mais na lei moral, então a gente viu um pouquinho mais dos 10 mandamentos, claro, uma visão mais genérica, por assim dizer. E agora a gente vai no estudo 16 entrar no mandamento esquecido, que é inclusive o assunto aí que a Vanessa tinha perguntado no grupo para nós, né? Então a gente vai conversar sobre esse assunto hoje e no próximo estudo. Se eu não me engano, o estudo 16 e o 17 são com relação ao sábado, tá bom? Então, tem um textinho aí que traz a introdução para nós. Eu vou ler e diz assim: Alguns cristãos guardam o sábado como dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo. Há quem santifique a sexta-feira e outros dias da semana. Em todos os casos, há pessoas sinceras que seguem o que lhes foi ensinado, sem nunca ter examinado o que Deus disse. É verdade que há também os que preferem esquecer justamente o que ele mandou lembrar. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a autoridade máxima para responder à pergunta: que dia devemos observar como santo? Então ele traz uma introdução para nós, trazendo que muitas pessoas têm interpretações diferentes com relação ao conceito do dia de guarda, né? Então existem algumas denominações, algumas crenças que guardam o sábado. Nós chamamos essas religiões ou denominações de sabatistas, né? Nós temos também algumas religiões que guardam o domingo, que são religiões dominicais. Nós temos também algumas que guardam, santificam a sexta-feira ou outros dias da semana. Existem algumas denominações que defendem a ideia de que o importante, o conceito do mandamento é que nós tenhamos um dia para santificar ou para dedicar ao Senhor e não necessariamente precisa ser um dia fixo. Então, eu posso escolher se vai ser na terça, na quarta ou em algum outro momento. Então, existem várias interpretações diferentes com relação a esse texto. Mas hoje nós vamos estudar o que a Bíblia diz com relação a esse conceito. Será que a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz, de certa forma, um conhecimento maior, mais amplo sobre o mandamento, sobre o quarto mandamento de Deus? O que que a gente encontra na Bíblia com relação a esse assunto, né? Então a primeira pergunta diz assim: o que diz o quarto mandamento? E aí a gente vai começar lendo o Êxodo capítulo 20, do verso 8 até o verso 11. Então, abra sua Bíblia ali em Êxodo 20. Êxodo 20, do verso 8 até o verso 11. Contextualizando esse texto de Êxodo capítulo 20, ele traz para nós os 10 mandamentos, né? Então, a partir do verso 1 ali, começa os 10 mandamentos, que são muito conhecidos, as leis de Moisés, né? E aí no verso 8 a gente encontra o quarto mandamento, que a gente viu inclusive na nossa aula, no nosso estudo passado. E o verso 8 diz assim, ó: Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então, aqui, pessoal, tem alguns pontos interessantes para a gente destacar desse mandamento, né? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é como começa o mandamento. Se a gente parar para pensar, olha só como é que começa o primeiro mandamento ali no verso 3. O verso 3 tem o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. Ele começa assim, ó: Não terás outros deuses diante de mim. Verso 4, segundo mandamento: Não farás para ti nenhum ídolo, né? Verso 7, terceiro mandamento: Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Quinto mandamento, verso 12: Honra teu pai e tua mãe. Verso 13: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás.
Perceba que só dois mandamentos começam de forma diferente sem ser o imperativo não, né? Você vê que a maioria dos mandamentos eles começam não terás outros deuses, não farás imagem de cultura, não matarás, não. Então é um imperativo de negação, né? Não, não, não. Tem dois mandamentos que não começam assim, começam de forma diferente. O primeiro é no verso 12 ali, né? O primeiro não, né? Um dos, né? Um dos que começa de forma diferente é o quinto mandamento, que diz ali, ó: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é um dos mandamentos que começa de forma diferente e não começa com imperativo. E o outro mandamento que também não começa assim é o mandamento quarto, né? O quarto mandamento, que começa como? Lembra-te do dia de sábado. Então aqui a primeira observação que eu queria fazer é em cima desse início. Lembra-te do dia de sábado. E aí vem uma pergunta para nós. Por que que o texto está dizendo para nós lembra-te, né? Por que que ele começa lembra-te? Geralmente quando alguém usa essa frase para nós é porque provavelmente nós esquecemos alguma coisa, né? Lembra que eu falei contigo no outro dia? Lembra que eu te entreguei a chave e deixei na tua mão? Às vezes a gente tá na correria e aí pensando um monte de coisa na rotina, pego a chave do carro, entrego na mão, depende da minha namorada ou do esposo ou do filho. Entrega a chave, daí corre para um lado, corre para outro, sai para viagens. Cadê a chave do carro? Ah, não sei. Não, lembra que eu te entreguei? Como assim lembra? Lembra. Então, o conceito do lembra-te é porque não é a primeira vez que isso aqui está sendo falado. Não é a primeira vez que esse assunto vem à tona. E isso é importante a gente entender. Então, se Deus começa dizendo lembra-te do dia de sábado, é porque em algum momento antes disso, ele já havia falado sobre o sábado. Se ele começa dizendo lembra-te, é porque provavelmente as pessoas que receberam este mandamento haviam se esquecido do sábado. E aí, quando a gente faz um estudo um pouco mais aprofundado e começa a entender um pouquinho mais o conceito no qual isso aqui está inserido, a gente vai perceber que quem recebe os 10 mandamentos é o povo de Israel. E o povo de Israel estava vindo do Egito, onde eles tinham ficado vários anos como escravos. E é natural, né? Existem grandes pensadores, filósofos, que defendem o fato de que nós, seres humanos, nós estamos constantemente influenciando e sendo influenciados. Então é praticamente impossível você viver em um contexto onde você não é influenciado e onde você não influencia. Às vezes nós influenciamos de forma positiva ou negativa, somos influenciados de forma positiva ou negativa, mas nós constantemente estamos nessa relação de influência, um influenciando o outro, né? E aí, se você parar para analisar os gêneros de música que a gente gosta, provavelmente foi por influência de alguém. Às vezes a família, a cultura na qual a gente cresceu, às vezes um amigo, as séries que a gente gosta de assistir, a comida que a gente é acostumado a comer. Então, toda cultura ela tem as suas características porque a influência vai se formando de forma que se cria uma unidade ou uma forma de pensar e assim por diante. Então, os escravos do povo de Israel que tinham ficado no Egito, eles estavam sendo constantemente influenciados pela cultura local. E depois desses vários anos e gerações que eles ficaram nascendo, vivendo e morrendo no Egito, eles começaram a mudar muito da crença que eles tinham antes de ir para o Egito. Então ali, muitos já não acreditavam que existia apenas um Deus. Muitos escravos acreditavam que existiam vários deuses, que era a crença politeísta da cultura egípcia, né? Onde eles defendiam a ideia de vários deuses diferentes. Muitos começaram a adorar imagens, que até hoje a gente conhece muitas imagens que ainda são é, veneradas na cultura egípcia, né? Você tem ali nas pirâmides, você vai ter a esfinge, você tem ali no hierógrafo várias imagens que até hoje a gente entende que na época do Egito eram veneradas. Então, o que acontece, queridos, é que com essa vivência que eles tiveram ali no Egito, eles foram sendo influenciados e o estilo de vida deles e a cultura deles foi mudando. A religião deles foi mudando. Então, quando eles chegam no deserto e Deus se encontra novamente com eles, Deus faz questão de entregar para Moisés os 10 mandamentos para fazer o quê? Para relembrá-los daquilo que havia se perdido antes e que eles haviam sido
modificados durante o período que eles estiveram no Egito. E aí, no quarto mandamento, Deus diz: lembra-te do dia de sábado. Então, se ele diz lembra-te, a gente precisa agora entender de onde que veio. De onde que veio? De onde que surgiu essa ideia de que sábado era dia de guarda? Porque aqui não é a primeira vez, tá? Então a gente vai para a segunda pergunta agora, que traz para nós essa resposta. Quem estabeleceu o sábado? Quando estabeleceu e por que estabeleceu? E a gente vai aqui agora para Gênesis capítulo 2, verso 1 e verso 3. Então, Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, nós encontramos o seguinte: Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Ou seja, de onde que surgiu o conceito do sábado? Quem estabeleceu o sábado? Foram mãos humanas que estabeleceram o sábado? Foi o próprio Deus, né? Quando que foi estabelecido? No início de todas as coisas. No sétimo dia, quando a gente fala de criação, a gente entende que o mundo foi criado em 6 dias diferentes. E se você fizer uma análise mais criteriosa, eu não vou entrar em detalhes nisso para não tomar muito tempo, mas a criação ela foi feita em um formato que ela se encaixa. Não sei se eu já comentei sobre isso para vocês, inclusive no estudo que a gente teve da criação, mas quando a gente analisa a estrutura da criação, nos 3 primeiros dias, Deus cria o planeta. Ele cria tudo, né? Ele cria a luz e as trevas, ele cria o firmamento e a parte de baixo dos mares, ele cria a porção seca com toda a flora. Então, nos 3 primeiros dias, o planeta já estava concluído. Só que ele estava vazio, não havia vida. Havia vida no contexto das plantas, né, e flora, que também tem vida, mas não havia animais, por assim dizer. Então, nos 3 próximos dias, Deus vem completando aquilo que ele havia criado nos 3 primeiros. Então, no quarto dia, ele completa a luz e as estrelas com os astros. No quinto dia, ele completa a parte do firmamento dos mares com a criação dos pássaros e dos peixes. E no sexto dia, ele completa a criação do terceiro dia, criando os animais e o ser humano, que vão habitar na terra. Então, você vê que a criação ela se encaixa de forma perfeita. Só que daí fica uma coisa sobrando aqui, que é o sábado. E o sábado ele não se conecta com nada, entre aspas. Qual que era o objetivo desse conceito? O conceito é que o sábado, quando Deus estabelece o sábado, ele é a conexão completa entre toda a criação e o Criador. Então, durante a criação, cada coisa se encaixa com um dia. E o sábado é o selo, quando toda a criação e o Criador se reúnem, celebram e passam tempo juntos, né? Então, esse conceito do sábado, ele veio dado por Deus na criação. É de lá que surge esse conceito, né? O sábado, inclusive, queridos, é uma instituição das únicas duas, eu não sei se já comentei isso com vocês também, mas quando a gente vai para a Bíblia, só existem duas instituições que foram criadas antes da entrada do pecado, que foi o casamento e o sábado. Ambas instituições estabelecidas por Deus antes de Adão e Eva pecarem, ou seja, são duas coisas que a gente ainda tem no nosso mundo de pecado, mas que não foram criados em um contexto de pecado. Ou seja, hoje o sábado, ele é sim um sábado diferente, ele é sim um sábado modificado, ele é um sábado que sofreu influência do pecado, porque nós somos pecadores hoje, mas ele foi estabelecido em um conceito de perfeição. Ou seja, não foi o ser humano que inventou o sábado. Não é um conceito que foi inventado por Moisés na época do deserto. É um conceito que foi dado por Deus no seguinte conceito: se Adão e Eva não tivessem pecado, nós teríamos o sábado. Porque o sábado é independente do pecado. Ele foi dado por Deus antes da entrada do pecado. Então isso é importante a gente entender e considerar também, tá? E aí Marcos capítulo 2 verso 27 traz uma visão para nós também mais ampla sobre esse assunto. Marcos capítulo 2 os versos 27 e 28.
Então, a gente encontra aqui um contexto, né? Eu vou só contextualizar, a gente não vai ler por questão do tempo, mas se você ler ali o relato do verso 23 em diante, a gente vai ver que ali é um episódio que Jesus está andando com seus discípulos ali perto de um plantio de cereais, né? De espigas de milho, de milho não, de trigo, se eu não me engano. E aí, em um determinado momento, Jesus ele é questionado pelos fariseus, né? Estudiosos da lei que falam: escuta, por que que os teus discípulos estão colhendo e fazendo o que não é permitido no sábado? Né? Porque eles sabiam da lei de Deus que não poderia trabalhar nem nada, e etc e tal. E aí eles começam a entrar numa discussão, incriminando Jesus por haver transgredido o sábado. E aí, quando a gente avança um pouco na conversa, a gente chega no verso 27 que diz assim, ó: E então Jesus lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Esse texto quer dizer que Deus aboliu o sábado, ou seja, o homem é mais importante que o sábado. Então, o sábado foi abolido? É isso que Jesus queria dizer aqui? Não. O que Jesus queria dizer é o seguinte: nesse episódio, Jesus ele é confrontado pelos fariseus e os fariseus eles tinham uma tradição muito forte e eles tinham transformado o sábado em um fardo. Então o sábado tinha se tornado assim totalmente legalista. Qualquer coisa que você fizesse era praticamente pecado. Inclusive a tradição oral e depois ela foi a tradição escrita, né? Que tem o Talmud, que é o livro, uma coletânea de livros que foram escritos pelos judeus. E aí tem a Mishnah que está dentro do Talmud também, que é a tradição oral que foi escrita depois posteriormente pelos judeus, onde eles registram várias leis deles para tentar preservar a lei de Deus, você encontra várias leis que dizem, por exemplo, com relação ao sábado, que andando num sábado, um judeu não poderia cuspir no chão. Porque se ele cuspisse no chão e o cuspe dele regasse uma planta, ele estaria trabalhando e seria pecado. Outra coisa, se ele estivesse andando no sábado e de repente caísse um chapéu ou alguma coisa de um peso no chão, dependendo da quantidade de peso, ele não poderia se agachar para pegar, porque seria um esforço demais e está esforçado demais no sábado e aí é pecado. Então, muitas vezes ficavam ali sentados esperando dar o pôr do sol para poder juntar do chão suas coisas e carregar. Então, assim, são várias situações complicadas. Inclusive, não sei se vocês conhecem, mas o Dr. Rodrigo Silva, que é pastor também, inclusive também é adventista, ele está bem conhecido aí ultimamente, né? Ele conta um episódio onde uma vez ele foi para Israel, ele vive fazendo expedições em Israel, e aí ele estava numa conferência onde tinham ali alguns judeus junto, e aí ele foi ao banheiro, quando ele foi sair para ir ao banheiro era sábado. E a maioria dos banheiros lá em Israel, pelo que ele comentou, eles são por sensor de presença. Então você coloca a mão ali e a porta abre meio que sozinha, sabe? Não precisa você ir abrir, que são essas portas de sensor de presença. E no caso, essa porta que ele tava lá não era. E aí ele foi ao banheiro, quando ele chegou na porta do banheiro, tinha um judeu se segurando todo apertado ali na porta do banheiro para tentar entrar. E aí quando o Rodrigo, no caso o doutor Rodrigo foi, o judeu falou para ele: "Ei, entra aí, por favor". Aí o Rodrigo abriu a porta, empurrou e abriu a porta, e aí o judeu entrou correndo para ir pro banheiro. Ou seja, ele estava esperando alguém abrir a porta para que ele pudesse entrar. Porque na cabeça dele, se ele fizesse o esforço de abrir a porta, era pecado. Entende? Então, assim, é uma cosmovisão, é uma cultura que foi criada pelos judeus que, com medo de transgredir a lei de Deus, eles transformaram isso aqui num negócio absurdo. Uma coisa que não tinha nada a ver com o contexto do sábado que havia sido dado por Deus. Então Jesus chega para eles e diz assim: escuta, o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Ou seja, nós não somos escravos do sábado. O sábado é um presente de Deus que foi dado para o homem, onde no sábado o homem se conecta com Deus, o homem passa tempo com Deus, o homem se conecta com a criatura e com o Criador, e assim nós renovamos as forças com aquele que fez todas as coisas. Então, Jesus, na verdade, ele não estava abolindo o sábado, ele estava trazendo o significado real daquilo que havia sido dado na criação, tá? Então, aqui a gente entende o seguinte: Deus estabeleceu o sábado na criação, certo? E antes de entrar o pecado no mundo. Ou seja, o sábado é uma instituição perfeita e fez isso para benefício do homem. Ou seja, é um presente que Deus deu para o ser humano. O ser humano não é escravo do sábado.
O sábado é um presente de Deus para que a gente pudesse descansar, se reconectar, passar tempo com Deus e entender um pouco mais de quem Deus realmente é. Que dias Deus ordenou que fosse observado no tempo dos seguintes profetas? Então a gente vai ver aqui agora alguns profetas que receberam ordens com relação a como observar, né? O que dia ser observado. Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo. Êxodo 16, 23. O que que diz ali pra gente? Então agora a gente vai rapidinho em vários textos. Eu vou ir adiantando aqui para a gente não tomar muito tempo e conseguir contemplar o tempo do nosso estudo. Então, Êxodo capítulo 16, verso 23, diz assim. é, Vou ler o verso 22. No sexto dia recolheram o dobro, pois jarros para 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. 23. Que lhes explicou: Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. Né? Então, de acordo com o texto bíblico, na época de Moisés, qual era o dia de guarda, segundo eles, né? Era o sábado, o sétimo dia. No contexto de Isaías, né, cerca de 700 anos antes de Cristo, o que que diz ali em Isaías capítulo 58? Isaías 58, 13. Isaías 58, verso 13 diz assim: Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó seu pai. É o Senhor quem fala. Então, no contexto de Isaías, né, cerca de 800 anos para frente dessa época de Moisés. Qual era o dia de guarda na época de Isaías? O sábado. Na época de Jeremias, 600 anos antes de Cristo, o que que diz ali? Jeremias, capítulo 17, verso 24. Então, a gente vai lá para Jeremias, capítulo 17, verso 24. Diz assim: Mas se vocês tiverem o cuidado de obedecer, me diz o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas dessa cidade no sábado, mas guardarem o dia de sábado como dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho. Que dia que era guardado na época de Jeremias? O sábado. Ezequiel. Então a gente vai lá para Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, diz o seguinte: Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Então, mais uma vez a gente vê aqui os sábados aparecendo, né? Esdras e Neemias, 420 antes de Cristo. Então a gente vai lá para Neemias, Neemias capítulo 13, verso 15. Neemias capítulo 13, verso 15. Diz assim: Naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado, e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimentos nesse dia, né? E aí, se a gente continuar ali no verso 19, diz o seguinte: Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Então aqui a gente encontra a reforma do templo, né? Esdras e Neemias,
participaram do processo da reconstrução do Templo de Jerusalém, e no dia de sábado eles não trabalhavam, porque o sábado era o dia do Senhor. Então a gente viu aqui agora em vários textos bíblicos, né? Na época de Moisés, na época de Jeremias, na época de Isaías, na época de Ezequiel, na época de Esdras, na época de Neemias, todos os profetas que a gente viu aqui, eles guardavam o sábado. Outro ponto interessante, no Antigo Testamento não há nenhum texto indicando mudança do dia de guarda. Inclusive, há textos evidenciando que nada da escritura deveria ser mudado. A gente viu isso no verso, no estudo anterior com Jesus falando que Deus é eterno, Deus ele não muda. E Jesus ele veio para reafirmar a lei de Deus, tá? Então, pergunta 4. Perguntando agora com relação a Jesus. Tá, beleza. Os profetas a gente entendeu que guardavam o sábado, mas, pastor, isso aí é Antigo Testamento. Jesus, no Novo Testamento, ele veio trazer uma nova aliança, ele veio trazer uma nova lei. Então, o Antigo Testamento é uma coisa jamais ultrapassada. A gente acha que em Jesus foi feita uma nova aliança, então a gente tem que ver o que que Jesus fazia. Então, vamos ver o que que Jesus fazia quando ele estava aqui, né? Então, Lucas capítulo 4 verso 16 e verso 31. Traz um relato para nós com relação a como Jesus se relacionava com o sábado, né? Então, Lucas capítulo 4, no verso 16 e no verso 31, a gente encontra o seguinte: verso 16. Ele foi a Nazaré, no caso Jesus, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Olha só como é que o texto traz para nós, né? Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado, como era o seu costume, e levantou-se para ler. E aí começa o relato do que Jesus leu naquele dia. E se a gente for para o verso 31, a gente encontra o seguinte: diz assim, ó. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo, né? Então aqui a gente vê um outro relato, em uma outra cidade, em um outro dia, Jesus frequentando novamente o sábado para ensinar o povo. E aqui é interessante a gente ver que não aparece necessariamente a sinagoga, porque tem alguns que vão dizer: ah, tá, mas Jesus foi na sinagoga no sábado porque os judeus se encontravam na sinagoga nos sábados. Mas aqui no verso 31 a gente vê que na verdade não fala de sinagoga, né? Fala que ele desceu a Cafarnaum e no sábado começou a ensinar o povo, tá? Então, enfim, a gente vê que Jesus ele era sim um guardador do sábado, né? Então, no Antigo Testamento, a gente vê que os relatos de que os profetas eles guardavam o sábado, Jesus também guardou o sábado, e aí a gente começa a entender um pouquinho mais sobre esse mandamento que é o mandamento esquecido, né? Aí a gente vai avançar um pouquinho então depois de Jesus com relação aos seguidores, os discípulos de Jesus. Qual era o dia que eles guardavam, né? Então, Lucas, ainda em Lucas, capítulo 23, porque às vezes a gente tem esse conceito de alguns que dizem: ah, Jesus ele foi no sábado para a sinagoga, ele adorava e tal, mas depois de Jesus, a igreja primitiva que a gente chama, né? A igreja apostólica foi diferente. Então, Jesus ele deu uma nova aliança que foi sido obedecida pelos seus discípulos posteriormente. Mas será que é assim mesmo? O que que diz Lucas capítulo 23, verso 53, segundo o texto bíblico? Diz assim pra gente. Lucas capítulo 23, verso 53 e 56 diz assim: Então desceu, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. Olha que interessante. Como assim o dia da preparação? O dia da preparação para o sábado. Qual que é o dia da preparação para o sábado? A sexta-feira, né? E aí o verso 55. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Olha o que que o texto diz. Inclusive, esse relato traz o sepultamento de Jesus, queridos. E se a gente parar para pensar, Jesus não ficou 3 dias morto.
Porque às vezes a gente pensa, quantos dias Jesus ficou morto? Ficou 3, porque foi sexta, sábado e domingo. Mas não é verdade. Jesus não ficou 3 dias morto, porque na sexta-feira ele estava vivo. Ele morreu na sexta-feira. Então, por volta do entardecer da terça-feira, Jesus faleceu. Então, ele estava vivo, teve todo o processo de crucificação, morreu na sexta. E ele ressuscitou no domingo. Então, ele não parou, ele não passou todo o domingo morto. Em determinado momento, ele ressuscita. Então, na sexta, Jesus tinha vida, no domingo, Jesus tinha vida. Qual foi o dia que Jesus passou totalmente morto? O sábado. Inclusive na morte de Jesus, o descanso aconteceu no sábado. É uma evidência ainda maior de Jesus dizendo assim, ó, o dia do Senhor é o dia do descanso. Inclusive eu, na minha morte, descansei no sábado. Né? Então, olha que interessante a gente entender toda a estrutura. Deus dá o mandamento na criação, o povo se corrompe durante o período no Egito, Deus traz os 10 mandamentos para novamente renovar. Aí os profetas entendem isso e guardam todos os sábados no Antigo Testamento. Aí no Novo Testamento Jesus vem, ele guarda o sábado também. A morte dele acontece no sábado. Enquanto Jesus estava morto no sábado, o que que os discípulos aqui fizeram? Descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Então, fica evidente para nós, e aqui tem vários outros textos em Atos, eu não vou ler, mas se você quiser ler depois, são vários relatos que deixam ali evidente para nós que os discípulos depois de Jesus, e é interessante porque em Atos depois Jesus já não estava mais na terra, Jesus já tinha subido para o céu. E a gente vê vários relatos dos discípulos nos sábados guardando o dia do Senhor, né? Pergunta 6 diz assim, ó: Que dia os salvos guardarão na nova terra? Que aí a gente pensa, puxa vida, tá, mas aqui na terra e tal, e como que fica isso? E na eternidade? Como que vai ser na eternidade? Quando a gente estiver na nova terra, quando Jesus voltar e a gente estiver perfeito, sem pecado novamente. O que que a Bíblia diz com relação à eternidade? Olha só o que diz ali pra gente em Isaías, capítulo 66, verso 22 e verso 23. Traz para nós o seguinte: o texto de Isaías, capítulo 66, verso 22 e 23. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Verso 23, olha o que diz ali, ó. De uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Olha só, queridos, como a Bíblia deixa evidente para nós, né? Que na criação, Deus estabeleceu o sábado antes da entrada do pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, o sábado permaneceu sendo o dia de guarda. Por um momento, o povo se esqueceu do mandamento, Deus deu os 10 mandamentos para reforçar a eles de que o sábado era o verdadeiro dia de guarda. E aí depois Jesus vem e guarda o sábado também. Jesus sobe para o céu, os discípulos de Jesus guardam o sábado. E quando ele retornar e estivermos na eternidade, nós louvaremos a Deus de um sábado a outro sábado. Viu só? Então, assim, a gente ainda vai estudar um pouquinho mais sobre esse conceito, porque a gente está terminando agora. E provavelmente deve ficar uma dúvida na cabeça de vocês. Eu vou fazer a pergunta 7 e já vou esclarecer qual provavelmente deve ser a dúvida que está na cabeça de vocês nesse momento, tá? Mas a pergunta 7 diz assim, ó: Podemos ignorar esse mandamento? Que a gente está falando tanto aqui do sábado? Será que a gente pode simplesmente olhar e falar assim: ah, tá, beleza, tem um monte de texto, eu entendi, mas eu tenho livre-arbítrio e posso fazer o que eu bem quiser, e eu acho que eu vou ignorar o sábado e tá tudo certo. Então a gente vai para Tiago, capítulo 2 lá pro finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 2 verso 10. Depois do livro de Hebreus, Tiago, capítulo 2 verso 10 diz assim: Não, perdão. É isso mesmo, capítulo 2 do verso 10 até o 12. Diz assim: Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Então fica evidente para nós que nós precisamos guardar os 10 mandamentos de Deus. Tá evidente aqui pra gente, com todas as palavras. A gente não pode escolher simplesmente os 10 mandamentos. Ah, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero.
Esse aqui faz sentido para mim, esse aqui não faz. A minha vida vai ficar muito apertada se eu tiver que guardar o sábado, vai me complicar. Então não vou guardar. Nós temos esse direito? Temos. Temos a liberdade de escolha? Temos. Mas nós vamos ter que colher as consequências de ter transgredido a lei de Deus. Porque fica evidente para nós que se você transgride um mandamento, você está transgredindo toda a lei de Deus. E aí, o último texto que a gente vai ler hoje está um pouquinho para frente, que é 1 João, capítulo 2, verso 4. Avançando algumas páginas aí, a gente vai chegar em 1 João, capítulo 2, verso 4, que diz assim: Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então fica evidente para nós aqui o quê? Muita gente às vezes se levanta e fala: Ah, eu amo Jesus. Ah, porque Jesus me salvou. Ah, porque Jesus é tudo para mim, mas não guarda os mandamentos de Deus. Não paga o preço de carregar a sua cruz, como Jesus nos diz em Mateus 16, né? E inclusive o texto diz pra gente, né? Aquele que realmente o ama é aquele que anda como ele andou. Se nós negamos os mandamentos de Deus, a gente simplesmente quer a parte boa de Deus. É como você entrar em um casamento onde tu só quer a parte boa, né? Só quer a parte boa. Então, só quero a parte Enfim, não vou saber citar exemplos agora em específico, mas é como se você entrasse em um relacionamento e não estivesse disposto a pagar o preço, que a gente sabe que todo relacionamento tem a parte boa, mas também tem a parte difícil, né? Às vezes tem as discussões, não necessariamente discussão no conceito do bate-boca, né? Mas discussão de ideias, né? Às vezes você pensa de um jeito, a pessoa pensa de outro. Ah, não, simplesmente eu vou deixar isso quieto e quero só a parte boa do relacionamento. Eu moro numa casa, ela mora na outra. Quando a gente briga, vai cada um pro canto. A gente não se olha, fica um tempo sem se ver. E depois se vê de novo aí só pra sair pra comer alguma coisa juntos, assistir algum filmezinho juntos, passar um tempo a intimidade do casal e depois segue a vida, sabe? Então é importante a gente entender esse conceito de que com Deus é como se fosse um relacionamento, né? A Bíblia deixa isso evidente. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Então nós precisamos ser fiéis a Deus, né? Então, podemos ignorar esse mandamento? Não, não podemos, né? É bom lembrar que a guarda do sábado não é um meio de se alcançar a salvação, que é obtida unicamente pela graça de Jesus. Isso aqui é importante a gente destacar, né? O sábado, ele é um. Eu preciso guardar o sábado para ser salvo? Não. Você não vai encontrar em nenhum lugar. Você precisa guardar o sábado para ser salvo? Não. Mas a obediência a Deus é resultado da salvação. Ou seja, como alguém pode dizer que está salvo e viver em desobediência a Deus? Né? Não, eu tô salvo, eu amo Jesus e quero viver com Jesus pro resto da minha vida. Mas o mandamento diz uma coisa, eu faço outra. Então, na verdade, o sábado não é um pré-requisito para a salvação. Ele é um resultado, como as outras leis também, né? A guarda do sábado é uma demonstração de amor a Deus e fruto da experiência pessoal com Ele, certo? Então, hoje a gente viu um pouquinho aqui com relação ao sábado, né? O sábado foi instituído na criação, né? Na criação do mundo, no caso. Ele foi observado por Adão e nos tempos dos seguintes profetas, aí Moisés, Isaías, Jeremias, Esdras, Neemias, né? E os outros profetas que ali foram citados. Jesus observava o sábado, seus seguidores continuaram observando o sábado após sua morte. Demonstramos amar a Jesus seguindo os seus mandamentos. Transgredir um mandamento significa violar a toda a lei. Então, ficou evidente aqui, segundo a Bíblia, o conceito do sábado, né? Compromisso de fé. Creio que o sábado teve sua origem em um mundo sem pecado. Você acredita, né? Que o sábado foi dado por Deus antes da entrada do pecado? Basta ler Gênesis que você vai tirar essa dúvida. Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao 3. Ali deixa evidente que o sábado foi criado antes da queda do homem. Segundo ponto, desejo observar o sábado como Jesus fazia. Você quer olhar para a vida de Jesus e falar, puxa, Jesus guardava o sábado. Jesus veio para descansar no sábado. Ele deixou evidente o sábado como a lei de Deus. E eu quero me espelhar em Jesus e quero fazer da mesma forma que ele fazia. Você deseja? Então vai marcar um X aqui, né? E por último, aparece aqui: preciso da ajuda de Deus para cumprir esse mandamento. Isso é importante, como todos os outros mandamentos. Nós somos pecadores, nós somos falhos. E qual é o jeito certo de se guardar o sábado?
Por mais correto que a gente tente ser, também vai ser um jeito errado. Porque nós somos pecadores e a gente só vai ter o sábado perfeito no céu, né? Mas até chegarmos lá, nós precisamos da ajuda de Deus para entender a como verdadeiramente guardar o sábado. E é um processo, né? É importante a gente entender. Preciso guardar o sábado para ser salvo? Não. O sábado não precisa ser feito para ser salvo, ser guardado para ser salvo. Mas uma vez que eu entendo que estou salvo e quero me assemelhar ainda mais de Jesus, aí eu começo a me aproximar de Deus e procurar entender. Deus, nossa, eu quero guardar o sábado, como é que eu faço? E aí a gente vai aprendendo. Vai testando aqui, vai testando ali, vai se aproximando de Deus, e aos poucos a gente vai percebendo a diferença que o sábado faz na nossa vida, né? E como um sabatista, né? Eu guardo o sábado. Guardo o sábado desde pequeno. Os meus pais já eram sabatistas e eu hoje continuo sendo. Quando pequeno eu não entendia direito o conceito do sábado e era um fardo. Confesso para vocês, era bem difícil. Eram outros tempos, né? A minha educação foi parecida à educação dos fariseus, né? Onde qualquer coisinha que eu fazia no sábado já era pecado, por medo de errar, por medo de pecar. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo mais as coisas, e hoje o sábado é o melhor dia para mim da semana. Puxa vida, chega sexta-feira é uma alegria, sabe? E não só pelo descanso, mas por sentir que realmente existe uma diferença no sábado. O sábado ele é diferente, né? A gente consegue separar o dia para Deus, passa tempo com a família, faz algumas coisas que eu não costumo fazer durante a semana, reservo 24 horas exclusivamente para Deus, para a missão de Deus e para as pessoas que eu amo. E é um presente assim, nossa, especial. Então, como sabatista, eu posso dizer para você: experimente, faça o teste. É igual comer uma comida nova, né? Gosta de beterraba? Não, não gosto. Tá, mas já comeu? Não, nunca comi. Gosta de berinjela? Não, nunca comi. Nunca nem botou na boca. Então, faz o teste, experimente, tente guardar um sábado, tente, de alguma forma, cumprir esse mandamento e aí faça o teste, se é gostoso ou não, né? Para encerrar o nosso estudo de hoje, vou então revelar a dúvida que provavelmente deve estar aí com alguns de vocês, né? Beleza, pastor, eu entendi aqui então que o sábado é o dia de guarda. Mas aí vem a pergunta: e por que que hoje a maioria das igrejas guardam o domingo? De onde que veio esse conceito do domingo, se aqui a gente acabou de ler que está na Bíblia que o sábado é o dia de guarda? De onde que vem o domingo? É isso que a gente vai ver no estudo que vem. Então, no estudo que vem, a gente vai entender um pouquinho do sábado, que a gente entendeu mais hoje, né? Mas no estudo que vem, a gente vai entender de onde que veio o domingo. Porque é importante também a gente entender a origem, né? Porque uma coisa é só pegar e falar o sábado, tá? Mas e de onde que veio o domingo? Como é que surgiu isso aí? Porque eu tenho que conhecer a história das coisas por trás para que eu possa, de fato, tirar juízo, né? Para saber se faz sentido ou não a guarda do sábado ou a guarda do domingo. Então, no estudo que vem, a gente vai entender um pouquinho de onde que surgiu o domingo como dia de guarda, tá bom? A gente vai encerrar por aqui, o nosso estudo está concluído. A gente vai fazer mais uma oração para terminar. E aí, na quarta-feira que vem, nós damos continuidade no estudo 17, que hoje foi 16, é isso mesmo. Estudo 17 para a gente conhecer um pouquinho mais, então, sobre como que surgiu o conceito do domingo, tá bom? Oremos, querido Deus, amado Pai, estamos encerrando este momento de estudos, onde entendemos um pouco mais sobre a Tua palavra, conversamos sobre o mandamento do sábado, que aparece nos Dez Mandamentos, aparece na criação, aparece durante o Antigo Testamento em vários textos onde os profetas guardavam o santo dia do Senhor. Jesus também não só guardou o sábado na sinagoga, como também foi o único dia em que ele de fato descansou. E entendemos, Senhor, que tanto os discípulos, como na nova terra, na eternidade, continuaremos adorando o Senhor de um sábado a outro sábado. Sabemos, Senhor, que a guarda dos mandamentos, inclusive a do sábado, não é pré-requisito para a salvação. Mas uma vez estando salvos, queremos viver de acordo com a tua palavra. Então nos ajude, Senhor, a entender se de fato o sábado é o dia de guarda, como devemos guardar esse dia, e para que a gente possa sentir um pouquinho do gostinho, que é ter um pedacinho do céu a cada semana através do sábado em nossa vida. Permanece conosco, perdoa os nossos pecados. Tudo isso oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, queridos, um bom descanso a todos. Quarta-feira a gente continua. E caso vocês tenham alguma dúvida, me coloca à disposição tanto no grupo, pode colocar direto ali a pergunta, ou de repente no particular e eu vou respondendo vocês ali
conforme as dúvidas que vocês tiverem. Tá bom? Um abraço, que Deus abençoe. Até mais.